Regimento Interno, Terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Valinhos. Capítulo 1, da Organização. Artigo 1º. A Terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi deliberada nas 100ª, 60ª e 161ª reuniões ordinárias do CMDPD, de 7 de agosto e 6 de setembro de 2023, respectivamente, e normatizada por meio da Resolução número 2 de 2023, de 18 de setembro do mesmo ano, e convocada pelo Poder Executivo Municipal, por meio da Prefeita e pela Secretaria de Assistência Social. Será presidida pela Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e realizada nos dias 26 e 27 de outubro de 2023. Capítulo 2, dos Objetivos. Artigo 2º. A Terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Valinhos é um espaço para a participação ampla e democrática de representantes do governo e da sociedade civil, tendo por objetivo a discussão e a articulação de propostas, estratégias e diretrizes para as políticas públicas relativas aos direitos das pessoas com deficiência, mapeando os principais desafios e decidir as prioridades para tais políticas. Capítulo 3. Dos participantes. Artigo 3º. Participarão da Terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Poder Público, segmentos sociais, organizações, entidades, movimentos e demais interessados no município de Valinhos, dispostos a contribuir com a discussão do tema. Capítulo 4, da Programação. Artigo 4º. A Terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Valinhos será realizada de acordo com as seguintes etapas. Primeiro dia, 26 de outubro de 2023, das 8h30 da manhã ao meio-dia, no plenário da Câmara Municipal de Valinhos. Credenciamento, solenidade de abertura da conferência com a presença de autoridades municipais e convidados. Mesa temática, cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência, construindo um Brasil mais inclusivo. Palestra com apresentação dos 5 eixos, leitura e aprovação do regimento, encerramento dos trabalhos do dia. Segundo dia, 27 de outubro de 2023, das 8h30 da manhã às 5 da tarde, na Faculdade Anhanguera de Valinhos. Assinatura de lista de presença, inscrição de delegados mediante ficha própria, organização dos grupos nos termos das opções na inscrição, discussões dos eixos temáticos por grupos, prazo final para entrega de moções, pausa para o almoço do meio-dia a 1h30 da tarde, plenária, apreciação de propostas e destaques, votações das proposituras, não possibilitando destaque nessa etapa. Eleição de delegados e delegadas, sendo um representante da sociedade civil e um representante do governo. Aprovação ou reprovação das moções apresentadas. Encerramento. Capítulo 5, da temática. Artigo 5º. A Terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, seguindo a convocação da conferência em 2023, Portaria 217, de 10 de abril de 2023, emitida pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, terá como tema cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência, tendo por subtema construindo um Brasil mais inclusivo. E seguintes eixos. Eixo 1, estratégias para manter e aprimorar o controle social, assegurando a participação das pessoas com deficiência. Eixo 2, garantia de acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas e avaliação biopsicossocial unificada. Eixo 3, financiamento da promoção do direito da pessoa com deficiência. Eixo 4, cidadania e acessibilidade. Eixo 5, os desafios para a comunicação universal. Capítulo 6, da metodologia. Artigo 6º. Para a presente conferência,
a exposição do tema e dos eixos contará com convidados expositores, que irão discorrer sobre a temática e cada um dos eixos, objetivando promover o aprofundamento do tema central e dos 5 eixos, com vistas a subsidiar os participantes quanto aos trabalhos dos grupos. Artigo 7º. Serão 110 vagas para os conferencistas, mediante inscrição que serão feitas de 2 formas, online ou presencial, no dia 26 de outubro, até o término da leitura deste regimento, antes da sua aprovação. Artigo 8º. A terceira conferência municipal será constituída pelos participantes credenciados com direito a voz e voto, podendo aprovar, rejeitar ou modificar no todo ou em parte o presente regimento, as propostas e as moções apresentadas dentro do horário previsto. Artigo 9º. Para a participação na terceira conferência municipal, será necessário, além da inscrição, o credenciamento, que deverá ser realizado presencialmente no local da realização da conferência, iniciando-se às 8h30 da manhã do dia 26 de outubro, com duração até o término da leitura deste regimento, antes de sua aprovação. Artigo 10º. Uma vez aprovado o regimento desta conferência, encerra-se o prazo para credenciamento. Artigo 11º. Para a discussão das propostas, deverão ser formados 5 grupos, que trabalhará um eixo, devendo eleger 8 propostas para serem discutidas e votadas em plenária, sendo 5 municipais, 2 estaduais e 1 nacional. Parágrafo 1º. Para o bom andamento dos trabalhos, cada grupo terá um coordenador e um relator, sendo o coordenador designado pela comissão organizadora dentre os participantes de cada grupo, e o relator escolhido no início dos trabalhos de cada grupo. O coordenador terá a função de coordenar e facilitar as discussões, orientando, estimulando e controlando o tempo. E o relator terá a função de registrar as opiniões consensuais, elaborando o relatório para apresentação em plenária, bem como assessorar o coordenador. Parágrafo 2º. Os grupos terão o prazo de até 1h40 para apreciação, discussão e seleção das 8 propostas para apresentar na plenária, que deverão ser aprovadas ou rejeitadas, podendo ter destaques de mudança de texto, supressão ou adição. Capítulo 7. Da sessão da plenária final. Artigo 12. A sessão da plenária final terá caráter deliberativo com a finalidade de aprovar e referendar. Artigo 13. A mesa controladora, primeiramente, fará a leitura de todas as propostas apresentadas pelos 5 eixos temáticos. Após, voltará à leitura e colocará em discussão as conclusões e propostas apresentadas pelos eixos temáticos para apreciação na plenária, sendo um eixo por vez, momento possível para solicitação de destaques ao término da leitura de cada proposta, para posteriormente serem colocadas em regime de votação. Parágrafo 1º. A comissão organizadora indicará um relator geral na mesa coordenadora, que ficará responsável durante a exposição pelo resumo escrito da fala dos expositores sobre os temas. Parágrafo 2º. A manifestação ou intervenção dos membros da plenária serão realizadas oralmente, pelo tempo máximo de 2 minutos. Parágrafo 3º. Consultada a plenária, e caso este não esteja esclarecido para a votação, será aberta mais uma inscrição contra e outra a favor. Em seguida, procederá à votação. Parágrafo 4º. Os destaques terão a intervenção de 2 participantes, um para a defesa e outro para encaminhamento em contrário, pelo tempo de 2 minutos. Parágrafo 5º. Não serão consideradas questões de ordem aquelas que forem compreendidas pela mesa como novo destaque ou defesa de proposta. Parágrafo 6º.
As propostas e os pontos não destacados serão considerados aprovados por unanimidade pela plenária final. Parágrafo 7º. O quórum da plenária final será de maioria simples e a votação serão realizadas pelas manifestações abertas dos votos e o resultado apurado por contraste. No caso de dúvida, se recorrerá a uma contagem dos votos dos participantes credenciados. Artigo 14. Os textos das moções, apoio, repúdio, apelo, solidariedade, aplausos, agradecimentos e outros deverão ser entregues à comissão organizadora até o final das discussões da fase de grupos, no dia 27 de outubro de 2023, no período da manhã, indicando destinatários, o assunto e o texto da moção. Artigo 15. Ao final da votação e aprovação das propostas, será realizada a leitura das moções apresentadas e colocadas para votação, podendo as mesmas serem aprovadas ou rejeitadas pela plenária. Capítulo 8. Das eleições de delegados. Artigo 16. A eleição dos delegados ocorrerá entre representantes da sociedade civil e do poder público, respeitando a paridade, devendo o município garantir a participação dos delegados e delegadas eleitos, sendo um da sociedade civil e um do poder público. Parágrafo 1º. Os delegados ou delegadas deverão ter um suplente do mesmo segmento para que não haja vacância na representação. Parágrafo 2º. Inicialmente, os eleitos serão delegados, sendo que o número de delegados escolhidos para a conferência estadual será objeto de orientação do Conselho Estadual para assunto da pessoa com deficiência. Capítulo 9. Das disposições finais. Artigo 17. Os casos omissos serão apreciados pela comissão organizadora da terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Valinhos, em conjunto com a plenária. Artigo 18. Esse regimento interno entra em vigor a partir da sua aprovação pela plenária da terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Valinhos. Valinhos, 26 de outubro de 2023. Plenária da terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Valinhos.